Putz, faltou meu café. Esqueci de pegar meu café para bater esse papo aqui com vocês. Próxima vez eu vou pegar. Aqui a ideia é a gente bater um papo. Hoje eu vou trazer um pouco de pontos e tópicos relacionados à liderança. E aí passar um pouco aqui do que eu já vivi, do que eu vivenciei, do que eu errei, do que eu acertei. Não sou melhor do que ninguém para falar sobre liderança, é só realmente uma questão de compartilhar, tentar fazer com que você possa aprender, mas não no sentido de seguir isso aqui, né, mas obter aqui de alguém que tem algumas passagens já do que de repente você está passando. Primeiro ponto, e aí eu vou fazer analogia com um time de futebol. Primeiro, o número um. Eu vou usar a analogia do goleiro, né? Geralmente é o número um. Eu considero a coragem inabalável. Muitas vezes quem é líder, quem está à frente de uma operação, vai ter que se arriscar, vai ter que tomar algumas decisões. E essas decisões elas podem não ser boas para algumas pessoas do time, podem não ser boas para a maioria, mas alguém tem que tomar essas decisões. Então, você tem que estar seguro, você tem que estar ciente dos riscos que vai tomar e não fazer com que essa coragem ela fique inabalável. Autocontrole refinado. Esse também é um ponto bem importante, porque aqui eu vejo que ele está relacionado com a sua capacidade de não sofrer com o ambiente. Aqui é como se a casa estivesse pegando fogo e você tivesse a calma e a tranquilidade para encontrar as melhores saídas, encontrar as melhores soluções. Então, o que que você vai fazer quando tiver um caos? O que que você vai fazer quando tem cliente, te chamando, reclamando de CS, quando tem pouca geração de demanda, quando está na metade do mês e ainda a gente não está em 50% da meta. Então, como é que você consegue ter a serenidade, a tranquilidade para não se pressionar com o que está acontecendo, não sair do seu centro, do seu foco e tomar as melhores decisões? Senso de justiça aplicado. Esse aqui também é o terceiro item, e aí aqui eu coloco na figura de um zagueiro que tem qualidade, de um zagueiro que não é aquele zagueiro que só dá porrada. Aqui seria como se você fosse um jogador e fosse um jogador justo, honesto. Aqui tem um exemplo uma vez, um zagueiro chamado Rodrigo Caio, quando ele jogava pelo São Paulo em um clássico, São Paulo e Corinthians. Ele, em determinado lance, ele assumiu que ele, eu não sei se foi uma mão, acho que foi um toque de mão ou uma falta. Foi algum lance que ele assumiu, o juiz deu ou falta ou lance de mão, alguma coisa, e ele assumiu dizendo que não, que ele que ele fez a falta ou que ele não fez a falta. Agora eu não vou lembrar corretamente. Então aqui é você ter o senso de justiça, você beneficiar realmente quem está merecendo, você ser justo. Às vezes você tem uma pessoa que você tem uma relação um pouco melhor no time, mas você não beneficiar ela numa promoção, em alguma determinada ação que envolve mais pessoas, né? Então, senso de justiça é algo que está relacionado com a sua ética, com o seu comportamento. Muito importante para você que quer se destacar como líder. Precisão na tomada de decisão. Aqui, às vezes, você não vai ter muito tempo para ficar analisando os cenários e, ao mesmo tempo, você não pode atropelar, tomar medidas sem ter base para uma decisão, né? Meter os pés pelas mãos, como costuma se falar, né? Então, essa também é uma característica bem importante, porque você não pode ser
nem muito lento para tomar uma decisão, uma mudança de rota, para pivotar determinada ação dentro da sua operação, mas você também não pode atropelar, não pode hum, realizar tomar uma decisão sem ter uma análise da situação. Então, é um jogo de você ser rápido e devagar ao mesmo tempo. Planos claramente definidos. E aqui eu acho que a analogia do futebol cai muito bem. Você não vai pedir para um goleiro fazer gol, cabecear na área, numa batida de escanteio. Você também não vai pedir para um atacante ir para o gol para defender uma cobrança de falta. Então, aqui você tem que ter claramente definido as posições dentro do seu time, as funções, as atividades, as atribuições de cada pessoa. Então, a partir do momento que está todo mundo na mesma página, pode ter certeza que a sua liderança vai ficar muito mais fácil. O hábito de entregar além das expectativas. E aqui, quem tem características intraempreendedoras, como se fala, já realiza isso aqui no seu dia a dia. Mas aqui eu vejo que um líder, ele muitas vezes ele vai precisar fazer um pouco mais, né? Em operações que eu estive à frente, por muitas vezes eu fiz pré-venda, por muitas vezes eu atendi, fiz vendas e consultorias com vendas com clientes estratégicos. Então, aqui eu identifiquei que eu precisava fazer mais do que eu faço, né? Então, eu muitas vezes criei treinamentos, dei treinamentos, eu selecionei, fiz seleção, apesar da empresa ter verba disponível para contratações, mas eu preferi realizar essas atividades que não estavam totalmente direcionadas com a minha função. Então, é o que a gente fala de over-deliver, né? Então, você entregar mais do que você está contratado para fazer. Como sétimo ponto, aqui eu trago um jogador habilidoso, um camisa 7, né? Vou citar aqui, por exemplo, o Garrincha, foi um dos jogadores que eu não vi, mas acompanhei vídeos e conteúdos e extremamente habilidoso. Ele foi precursor na nessa é, precursor num tempo de um tempo em que não se tinha jogadores com a característica dele. E aqui acho que a principal personalidade que eu coloco é uma personalidade acolhedora. Então, essa é uma característica também tem a ver com empatia, tem a ver com você se colocar no lugar do outro, né? Hoje a gente está vivendo um outro período, um outro tempo, então uma liderança muito mais empática. E por que que eu faço uma analogia aqui com um jogador habilidoso, né? Porque você tem que ter habilidade, você tem que ser de maneira genuína, acolher em determinados momentos que o seu time vai precisar, que você vai precisar entender e se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Então, o acolhimento genuíno, cada vez mais nos dias de hoje, ele é importante. O oitavo item é a solidariedade e compreensão profunda. Então, está muito relacionado com o tópico anterior, mas aqui eu acho que ele traz um olhar um pouco mais profundo, né? Cada membro do seu time ele vai ser diferente. Ele vai ter valores, ele vai ter crenças, ele vai ter uma educação diferente. Então, é preciso entender cada vez mais, né, o que que isso pode representar, o que que isso pode trazer de diferente para a cultura comum de um time, de uma estrutura.
O nono item, aqui eu vou usar a analogia do camisa 9, o atacante, o jogador que ele é decisivo. Para você ser decisivo, você vai precisar ter as características técnicas de uma boa liderança, de um bom líder, conhecimentos técnicos, mas você também vai precisar ter o entendimento da operação, vai ter que ter o entendimento do detalhe do negócio, da estrutura, da cultura, da comunicação que a empresa que você está liderando hoje ela possui. Então, como é que você junta essas duas possibilidades para ter o domínio completo do detalhe? E isso com certeza vai repercutir diretamente na característica que você vai levar para a sua liderança. O 10º ponto, a disposição natural para você assumir responsabilidade, né? Todo líder, ele tem o ônus e o bônus. Para quem tem o desejo, para quem tem a vontade, o propósito de ser um líder, você vai ter ônus e bônus no seu dia a dia. O ônus é você estar à frente de algumas pessoas, de você estar focado e voltado para a performance, para a gestão, que é o que você queria. Mas o bônus é que você vai ter que assumir riscos, que você vai ser cobrado, que você vai ser pressionado, que você vai ter uma diretoria para que você vá repassar o que acontece, resultados. Então, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que dar feedback. Então, você vai ser a pessoa que vai obter um benefício de estar ali à frente, comandando, né, um time, mas você também vai ter que, em alguns momentos, dar um feedback um pouco mais forte, você vai ter que fazer uma demissão, algumas demissões. Então, você vai ter que tomar decisões e assumir responsabilidades. E o último é você ter o espírito de cooperação. Eu costumo falar que, para mim, liderar é fazer com que as pessoas encontrem o seu protagonismo. Então, se você não tiver as pessoas junto com você, se você não tiver pessoas que estão tomando decisões com você, assumindo responsabilidades com você, dificilmente você vai ter êxito na sua liderança. Então, o que eu posso falar para você é: traga as pessoas para o seu lado, defina os caminhos, defina os objetivos, quando possível, com essas pessoas e colabore para que essas pessoas cooperem com você. Esse foi o papo de hoje, então se para você fez sentido, compartilha, já me segue para receber mais conteúdo sobre esse. Aqui a minha intenção é ter um papo com você leve. Eu utilizo, como você já viu, muito a analogia do esporte. Então, se isso faz sentido para você, continua aí para receber mais conteúdo. Valeu!